Bom, se você puder, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, do verso 7 ao verso 11. Tiago 5, de 7 a 11. Hoje eu vou falar sobre paciência. E assim, você nem precisava ouvir essa palavra, porque você é uma pessoa muito paciente. Mas, de repente, você conhece alguém que não é. Aí você envia essa palavra para essa pessoa. Tá bom? Perfeito? Então, o recado está dado. Tiago 5, de 7 a 11, diz assim o texto: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Que o Senhor nos revele a sua palavra. Amém? Meus irmãos, o mundo está tomado de impaciência. Está todo mundo impaciente. As pessoas estão com pavio curto. No casamento, nas amizades, nas relações profissionais, nas relações na igreja, nas relações com o vizinho. Esses dias vimos algo assustador aqui na Mata da Praia, no bairro da nossa igreja. 2 homens, por causa de um cachorro, acabaram trocando tiros. Estima-se que foram pelo menos 30 tiros, que fez um dos homens de 33 anos matar um senhor de 73 anos. Foi o que aconteceu aqui do nosso lado. Rafa, minha esposa, ouviu os tiros. Então, assustador. E, infelizmente, esse tipo de acontecimento é assim, cada vez mais comum, porque as pessoas estão dominadas pela impaciência. As pessoas não têm mais paciência, não conseguem mais se controlar. E muitas vezes somos nós que estamos vivendo isso. Queridos, a verdade é que hoje as pessoas querem colher hoje, querem plantar hoje e colher ontem. Não tem paciência. Eu preciso de resultado. Tem que acontecer quando eu quero. As pessoas se casam e depois de poucos meses ou poucos anos, porque o casamento ainda não é aquilo que gostariam que fosse, largam o casamento, desistem do cônjuge, desistem de um compromisso tão sério. Isso é natural. Às vezes algumas pessoas estão numa instituição, numa boa instituição, que tem ali um potencial de crescimento, mas porque as coisas não estão acontecendo no tempo que gostariam, acabam saindo, mudando, jogando para o alto uma oportunidade, porque as coisas têm que acontecer no momento que elas querem que aconteça. É um fato. Isso acontece até na vida espiritual, porque as pessoas estão trocando de religião com uma facilidade, e as pessoas estão buscando caminhos espirituais em tudo que é lugar, em tudo que é possibilidade. Essa semana no Uber na Bahia, o irmão, não é irmão, né? Mas o motorista, né? Já falava, irmão, eu já fui isso aqui, já fui aquilo ali, já fui isso aqui. Eu falei, irmão, ainda bem que eu entrei aqui, porque agora você vai ser o que você tem que ser mesmo. Porque, meu Deus do céu, que confusão. As pessoas não têm paciência. Hoje, irmão, para você oferecer um curso que antes você fazia em 24 aulas, você tem que resumir em 4, 5. Porque senão não tem adesão. Senão as pessoas começam e não concluem, ou nem começam. Hoje, você vai fazer um vídeo para divulgar um produto, uma coisa, se for mais de 1 minuto, ninguém assiste, porque o vídeo tem que ser até 1 minuto. Outro dia um profissional aí do marketing falou, pastor, para viralizar, não pode passar de 30 segundos. Falei, irmão, o que fala em 30 segundos, meu Deus? Que conteúdo é esse de 30 segundos? Que isso? Mas é o que está acontecendo. É o mundo que nós vivemos hoje.
As pessoas hoje estão desistindo de ter filhos porque dizem, eu não tenho paciência para criar filho. Não tenho paciência. Eu não tenho paciência para suportar os processos da vida. Eu estou fora. Outro dia um jovem falou assim, pastor, eu saí do meu estágio. Falei, por quê? Porque não está pagando o que eu quero agora. Eu falei, quem disse que estágio é para ganhar dinheiro, irmão? Estágio é para ganhar experiência. Porque hoje você tem que chegar no primeiro milhão antes dos 25, né? Aí você faz a conta, R$400 nesse estágio aqui, está bem longe, né? É assim, né? Está só um pouquinho longe assim. Que luta, né? Ou seja, por causa da impaciência, nós estamos ignorando estações necessárias na nossa vida. Nós vamos jogando para o alto oportunidades. As pessoas não têm paciência com outras pessoas, com a forma de Deus trabalhar e agir. E por causa disso, irmãos, o nosso mundo está fundamentado na cultura da impaciência. E qual é o resultado? A maioria das pessoas não vê o fruto dos seus esforços sendo colhido. Estão ficando ansiosas por causa do excesso de futuro, depressivas por causa do excesso de passado, estressadas por causa do excesso de presente, estão perdendo noites de sono, estão com problemas relacionais, uma confusão. Querido, eu estou falando alguma coisa que você não concorda? É ou não é verdade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui conhece alguém impaciente? Está do meu lado, miserável, pastor. Está aqui ele. Está aqui. Todo mundo conhece. Tem gente fazendo assim, ó. Aqui, pastor. Aqui, ó. Está aqui. Meu Deus. Mas o que é paciência? A paciência é a ciência da paz em qualquer cenário. É a capacidade de manter o seu estado de espírito em qualquer situação que se levanta, em qualquer questão que acontece. Ser paciente não é ignorar o que está ou não acontecendo, mas é não permitir que essa situação altere o meu estado de espírito. Não é que eu ignoro, mas eu não coloco essa situação como o centro da minha vida. E muitas pessoas hoje estão impacientes porque estão colocando certas situações como o centro de suas vidas. E essa situação é que vai conduzindo a tua atitude, a tua forma de reagir, a tua forma de se relacionar, a tua forma de decidir. Inclusive, no Novo Testamento, o termo que é traduzido como paciência vem do grego macrotúmia. Túmia quer dizer ânimo, disposição. Macro quer dizer longo, grande. Então, paciência é um longo ânimo. E você já ouviu esse termo, longanimidade? Porque quando Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, que tem 9 elementos, um desses elementos qual é? É a longanimidade, é a paciência. É a paciência. Ou seja, a paciência é uma obra do Espírito Santo em nós. Ele nos capacita a sermos pacientes. Da mesma forma, Paulo também cita que existem as obras da carne. E nessas obras da carne há um contraponto, que também vem ali da raiz do tumuss, que é o pouco ânimo, é o ânimo curto, é o que nós chamamos de pavio curto. Quem aqui tem pavio curto, irmão? Não precisa levantar a mão, não. Está tudo certo, né? Quem aqui tem? Deixa eu te perguntar, o que acende o teu pavio? Sabe aquela coisa que é um gatilho, que na hora você explode? Todo mundo tem isso. Todo mundo tem esse gatilho que acaba acendendo o pavio. Agora, quando nós observamos os homens e mulheres de Deus que viram as promessas de Deus se cumprindo nas suas vidas, nós percebemos uma coisa: todos eles tiveram que exercitar a paciência. Nenhum deles recebeu o que esperava no momento que esperava. José esperou 13 anos para que aqueles 2 sonhos que ele teve quando moleque se cumprissem e virasse governador do Egito. Moisés tinha uma direção de Deus, vai ser líder do povo, 40 anos no deserto, cuidando de ovelha fedida, passando por um monte de coisa lá, complicado. Abraão, 25 anos, para ver a promessa de ter um filho se cumprir. São tantos exemplos. Davi
foi ungido por Samuel, ele foi na casa dele e disse: eu estou te ungindo porque você vai ser rei. Irmão, ele não saiu dali para o trono não, ele saiu dali para o campo, para pastorear a ovelha. Depois ele foi derrotar um gigante. Depois ele foi fugir de Saul, o rei dele que queria matá-lo. E depois de mais de uma década é que a promessa dele se tornar rei se cumpre. Teve que exercitar paciência. O apóstolo Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia, sendo trabalhado por Deus, para poder se tornar depois o que talvez possamos afirmar que foi um dos homens mais importantes do Novo Testamento. Mas ele foi trabalhado na paciência. E tudo que eu estou falando aqui, você sabe, você concorda. Mas mesmo assim, nós ainda permitimos que a impaciência esteja enraizada nos nossos corações, atrapalhando a nossa fé, o nosso ministério, os nossos relacionamentos, o nosso casamento, a nossa vida financeira, a nossa saúde emocional e até mesmo a saúde física. Agora, esse problema não é de hoje, porque Tiago já escreve contra esse problema. E ele fala com cristãos judeus dispersos pela perseguição. E ele chega para eles e diz: olha, vocês precisam resolver esse problema. E eu sei que vocês estão passando por sofrimentos, mas o problema é que alguns de vocês estão lidando de forma errada com o sofrimento. O que estava acontecendo? Alguns estavam desistindo da fé. Outros estavam entrando em conflito com os outros irmãos. E a coisa estava apertando um pouco. Então Tiago deu algumas direções para que todos eles pudessem desenvolver um espírito paciente. E eu quero trazer essas direções para a minha vida e para a sua vida hoje. Você está aí ainda? Amém. Primeiro, devemos ser pacientes porque a paciência demonstra confiança em Deus. Olha os versos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Agora Tiago vai dizer algo importante. Ele diz: olha, vocês devem ser pacientes, porque essa é a vontade de Deus. Ele não está dizendo assim: olha, se der aí nessa situação que você está passando, seja paciente. Ele não está dizendo assim: quando o cenário for favorável, seja paciente. É uma ordem, está no imperativo: sejam pacientes. É a vontade de Deus que nós sejamos pacientes, porque isso demonstra confiança no Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Quando nós agimos com paciência, nós estamos sinalizando para Deus o seguinte: Deus, eu não consigo mudar a situação, mas eu não vou perder a minha paz, porque eu confio que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode fazer. Inclusive ele diz que nós devemos permanecer pacientes até a vinda do Senhor. O que ele está dizendo é o seguinte: até o que não for resolvido nessa terra, fica tranquilo, porque quando ele vier, ele vai resolver toda a dor e todo o sofrimento. E você pode ter esse descanso, essa certeza. Ele afirma isso. Nós sabemos que um dia ele voltará e colocará um fim nas dores. A vontade de Deus é que eu e você sejamos pacientes e não precipitados. Tenhamos paciência para decidir, para falar, para reagir, para esperar. Sejam pacientes. E é interessante também que ele nos ensina que a paciência tem data de validade, porque é ser paciente até quando? Até a vinda do Senhor. Vai ter um dia que a tua paciência vai ser recompensada. É o que a palavra diz, é uma ordem. Ele não dá assim para nós uma opção de sermos impacientes e vermos as promessas dele se cumprindo. Ele diz: não, sejam pacientes. Quando você obedece a Deus, você demonstra confiança nele. Quando você age com impaciência, você demonstra que não confia nele, e que você precisa forçar caminhos, forçar estações, pegar atalhos, queimar etapas, porque nessa situação Deus não pode resolver, ou talvez ele não queira resolver. Queridos, isso é tão sério que eu posso afirmar que ser impaciente é desobedecer uma ordem direta de Deus.
É dizer para Deus: olha, eu não confio no Senhor diante do que está acontecendo. Então nisso aqui, me entrega o controle aqui, porque eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. E por isso muitas vezes nós estamos forçando a barra. Estamos tentando forçar a abertura de portas, mas não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona. Mas querido, preciso dizer uma coisa importante, porque tem gente que fala que é impaciente porque é o seu jeito de ser. Ah, pastor, é minha personalidade. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que não sobreveio sobre vocês tentação alguma que vocês não sejam capazes de suportar. A Bíblia também diz que nós não enfrentamos sofrimento algum que a graça de Deus não seja suficiente para nos capacitar para vencer. O que na verdade a Bíblia está dizendo é o seguinte: o que você não vence não é porque você não consegue e não é por causa do seu jeito, é porque você não se submete à liderança do Espírito Santo. Quem está entendendo, gente? Então para de se curvar a tua personalidade e se curva a liderança do Espírito Santo na sua vida, porque ele pega a tua personalidade e te ajuda a potencializar os seus pontos fortes e a mortificar os seus pontos fracos. Você crê nisso, querido? Ele faz isso conosco. A paciência é um presente de Deus, mas a impaciência nos desconecta da vontade de Deus. Irmão, a impaciência é tão séria que um dia Saul estava para enfrentar com o povo de Deus, o povo amalequita, e ele está ali, e havia uma ordem: para entrar na batalha, antes vocês precisam sacrificar um cordeiro, um animal perfeito, e oferecer em adoração a Deus. Mas esse sacrifício tem que ser feito pelo sacerdote. E eles estão para entrar na batalha, e o profeta Samuel, o sacerdote, não chegou. E ele está esperando e não está chegando. E na cabeça de Saul estava assim: está demorando demais. Se eu não fizer agora, eu vou perder a chance de atacar. Eu vou perder a chance de atacar. Ele está demorando demais. Como muitas vezes na nossa cabeça está assim: Deus está demorando demais. Está demorando demais a acontecer, então eu vou fazer do meu jeito. E foi o que Saul fez. Ele decidiu pegar o animal. E ele mata o animal. E eles entram na batalha, eles vencem os amalequitas. Funcionou a atitude dele. Mas então o profeta, já impelido pelo Espírito Santo, diz: o que foi que você fez? Ah, você demorou. Deus disse que tinha que ser assim, não foi. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que o Senhor retirou o Espírito Santo de Saul. Ele perdeu o trono porque ele foi impaciente. Quantos projetos de Deus nós estamos jogando fora por causa da nossa impaciência? Quantas portas estão se fechando por causa da nossa impaciência? Porque não queremos esperar o tempo de Deus fazer o que Ele tem que fazer. Isso é tão sério. Irmãos, eu lembro também de Abraão. Deus disse: olha, tua mulher é estéril, mas você vai ser um pai de uma grande nação. E eu não estou falando apenas espiritualmente, eu estou falando fisicamente. Você vai gerar uma grande nação. E ele começa acreditando, mas um dia está demorando demais. Então ele faz um acerto com a esposa: ó, vou deitar com a nossa serva aí. Tudo certo? Tudo certo. Irmão, a impaciência leva uma mulher a aceitar que o seu marido se envolva sexualmente com outra mulher. Misericórdia. Quem é que nasce? Ismael. Até hoje o mundo está em conflito pelos ismaelitas, que geraram o povo árabe, e os judeus, descendentes de Isaac. Até hoje o mundo está em guerra. Sabe por quê? Porque o filho da promessa se tornou o filho da precipitação. Irmão, toda vez que a impaciência determina a nossa atitude, a nossa decisão, nós nos afastamos demais da vontade de Deus. Impaciência é desconfiança. É desconfiança. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Tem alguém aqui esperando no Senhor? Mas há uma forma certa de esperar no Senhor. No Salmo 40, verso 1, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Não é apenas esperar o tempo, mas é esperar com a postura certa. Não é esperar murmurando, questionando, reclamando, brigando com as pessoas, não, forçando o caminho. Porque no caminho da impaciência nós vamos quebrando a nossa comunhão com Deus, às vezes relacionamentos, vamos perdendo a nossa saúde emocional, até mesmo perdemos dinheiro. E talvez você diga assim: pastor, mas é difícil ser paciente com essas pessoas, tem as pessoas que são complicadas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, você também é complicadinho, tá? Só queria te lembrar isso aí também.
Nós somos complicadinhos, irmão. Tem dia que assim, nem a gente se aguenta, né? Teve a irmã que um dia falou: pastor, estou indo embora de casa. Eu falei: irmã, mas você mora sozinha. Mas nem eu estou me aguentando, pastor. Tá difícil. Eu falei: meu Deus, vai para onde agora? Jesus, complicado. Mas quando a gente fala que a gente não consegue ter paciência com as pessoas, eu leio 1 Timóteo 1, 15 e 16, aonde Paulo diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, diz também: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Porque algumas pessoas diziam: olha, vem cá, ele vai voltar mesmo? Porque até agora não voltou. Aí Pedro diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Posso falar uma coisa, irmão? Esses dois textos nos mostram uma coisa: eu e você somos resultados da paciência de Deus. E Deus tem muita paciência com a gente, irmão. Deus tem um longo ânimo. Ele tem um longo pavio. Mas deixa eu falar uma coisa: apesar dele ter um longo pavio, o pavio de Deus não é sem fim, não. Vai ter um dia que a paciência vai acabar. E a gente precisa ficar atento. Nós precisamos vigiar. Imagina se Deus tivesse o pavio curto em relação a você. Mas a paciência nos ajuda a entender que nada na nossa vida dura para sempre. Todo sofrimento um dia vai acabar. Apocalipse 21, 4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, pois a antiga ordem já passou. Já passou. Mas em segundo lugar, devemos ser pacientes, porque a paciência nos ajuda a respeitar as estações da vida. Irmão, esse aqui é o cerne do sermão. Você precisa receber tudo que eu vou falar agora, em nome de Jesus. Eu vou ler os mesmos versículos 7 e 8, que dizem assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Querido, quando Tiago diz para sermos pacientes, aguardando a vinda do Senhor, ele não está dizendo para a gente ficar à toa. Ele não está dizendo para a gente não se mexer. Ele não está dizendo para a gente pensar assim: olha, Deus vai fazer tudo, eu não preciso fazer nada, então minha vida financeira vai andar, meu casamento vai andar, meu ministério vai andar, minhas emoções andarão. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é que pode esperar pelo cuidado de Deus quem fez a sua parte. Quem fez a sua parte. Como assim, pastor? É como o agricultor. Ele diz que o agricultor preparou o solo, plantou, lançou a semente. E depois que ele fez isso, ele descansou na certeza de que no momento certo Deus enviaria as chuvas, e essas chuvas fariam com que aquela semente se tornasse uma árvore que produziria um fruto. Ou seja, quem é que pode aguardar pela chuva? Quem já lançou a semente. Quem plantou. O primeiro passo é plantar. E querido, isso é tão importante, porque quando eu falo sobre respeitar as estações da vida, eu lembro que Salomão afirmou em Eclesiastes 3 que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Há tempo de plantar, há tempo de esperar, há tempo de colher, há um tempo para todas as coisas. Mas eu quero te perguntar: você tem respeitado as estações da sua vida? Você está respeitando a estação que você está vivendo em cada área da sua vida? E isso aqui é tão importante, irmãos, porque esse é um dos maiores problemas da humanidade. O que tem de gente frustrada, estressada, ansiosa, deprimida, brigando com os outros, porque não respeita a estação em que está. Ah, pastor, porque eu já deveria estar ganhando tanto. Ah, pastor, porque meu filho já deveria ser assim. Ah, pastor, porque eu já deveria estar casado. Ah, pastor, porque o meu casamento já deveria estar assim, meu ministério já deveria estar desse jeito. E nós vamos lançando as nossas frustrações.
Um problema sério. Por isso eu preciso te dizer uma coisa. Você precisa aprender a discernir os tempos, a entender a estação que você está e respeitar essa estação. Porque se você não fizer isso, irmão, a tua vida vai ser baseada num inferno de comparação. E você vai olhar para os outros o tempo inteiro. E a tua paz de espírito vai ser definido pelo quão próximo você está de ser o que o outro é, ou de ter o que o outro tem. Quem é que está entendendo, gente? E pensa no inferno, é viver uma vida comparativa. Já parou para pensar por que Jesus não começou o ministério dele com 18 anos? 25 anos? 15 anos? Irmão, ele era o Deus encarnado. Deus na terra. Por que ele não começou com 12 anos? Com 20 anos? Por que ele só começou com 30 anos? Eu tenho uma resposta. Porque essa era a vontade do Pai. Há um tempo para todo propósito. Até Jesus se submeteu à estação da vida dele. Até Jesus fez isso. E nós precisamos entender: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você quer uma aplicação mais prática ainda? Irmão, quer você goste do verão ou não, haverá verão. Quer você goste do inverno ou não, haverá inverno, irmão. Não adianta. Nós não temos o controle sobre as estações. Não adianta tentar virar a tua estação à força. Não funciona assim. O que você tem que entender é o que se espera de você na estação que você está. Você entende isso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a hora certa de comprar roupa de frio? Quando? No verão, né? Por que é no verão? Mais barato, né, irmão? É mais barato, é assim. Você pode comprar roupa de frio no inverno? Pode. Mas qual vai ser o problema? Vai ser o quê? Mais caro. E você também, de repente, não vai encontrar o que você quer, porque quem foi mais esperto comprou quando, irmão? No verão, meu Deus. É básico isso. E quando a gente respeita as estações da vida, nós entendemos uma coisa muito importante. Toda estação tem os seus desafios e também as suas oportunidades. E o que importa é que você não perca a paz diante dos desafios da estação que você está. E ao mesmo tempo você aproveite cada oportunidade. Quem está entendendo isso, gente? Tem gente reclamando do verão, ao invés de comprar roupa de frio, irmão. Ao invés de aproveitar o que tem nessa estação. Uma hora vai vir o frio e vai ser mais difícil, porque sem roupa de frio no frio fica complicado. E esse é o problema de quando nós queremos virar para uma nova estação sem aproveitar as oportunidades da estação que passou. Porque nós chegamos nessa nova estação sem estarmos preparados e acabamos desperdiçando o que Deus tem para a gente. Como nós precisamos entender isso? Tem oportunidade em toda estação. Irmão, nós estamos plantando há muito tempo essa nova fase da nossa igreja. Eu estou aqui há 6 anos. Você acha que no primeiro ano eu já não queria estar numa terra como aquela? Você acha que no primeiro ano eu já não queria igreja cheia, irmão? Você acha que no primeiro ano eu já não queria muitas células? Você acha que no primeiro ano eu já não queria que a arrecadação da igreja nos possibilitasse passos maiores? Claro que eu queria. Mas se Deus tivesse nos lançado para o lugar que nós vamos agora, há 6, 5 anos atrás, será que nós estaríamos preparados? Será que não está valendo a pena viver o que nós estamos vivendo nesse processo? Relacionamentos profundos, fundamentando a visão, o coração da igreja, a doutrina, o conhecimento da palavra, capacitando a liderança, aumentando o nosso poder aquisitivo para virar essa estação da forma certa. Será que não é melhor assim? Pastor, o que você está falando? Para de focar na próxima estação, irmão. Começa a focar na estação que você está. Fala para o teu irmão agora, foca na estação que você está. Respeita a tua estação, irmão. Em nome de Jesus. Não perca o foco. Você só pode viver os desafios e oportunidades do verão no verão. Não adianta, irmão. Não adianta. Você não pegou uma cor no verão, irmão, já era. Já era, varão. Já era. Agora, o que nos leva à impaciência?
a não respeitar as estações da vida. Anota aí onde você quiser. Querer colher o que não plantamos. A Bíblia diz que só Deus colhe onde não planta. Só Deus, irmão. Ser humano tem que plantar para colher. Se você quiser uma colheita, antes você tem que plantar. O primeiro passo é o plantio, está isso no texto. O agricultor prepara a terra e planta, ele lança a semente. E não é qualquer semente, é a semente certa. É a semente devida. E depois que ele lança, ele descansa na certeza de que no outono virão as chuvas, amém? Virão as chuvas. Se você quiser coisas boas, precisa plantar coisas boas. Se quiser coisas melhores, precisa plantar sementes melhores. Só pode esperar pela chuva quem lançou a semente, irmão. Por isso eu quero te perguntar, nisso aí que está tirando tua paciência, você tem certeza que plantou o suficiente? Tu merece mesmo essa promoção que você está dizendo que merece? Você fez a sua parte? Tua empresa está pronta para fechar esse contrato mesmo? Você está pronto para ter a multiplicação do teu ministério mesmo? Você que ganha hoje 5 mil por mês, está pronto mesmo para ganhar 50, que nem você está dizendo que está? Você está pronto mesmo? É uma verdade? Será que é isso? Sempre que eu falo de plantio, eu lembro de um cara que nem crente é, Cristiano Ronaldo. Aprendeu muita coisa comigo. Muita coisa, né? Meu irmão, pensa num cara que lança as melhores sementes. O cara chega antes de todo mundo no treino. Não sei se é mais assim hoje, né? Mas sempre foi. O cara sai depois de todo mundo no treino. O cara não bota uma gota de álcool na boca. Irmão, uma vez perguntaram o percentual de gordura dele. Eu não sei nem se tem. Claro que tem, porque ninguém viveria sem, né? Mas é assustador. Sabe por quê? Porque o cara lança as melhores sementes que ele tem para alcançar os melhores resultados que ele pode alcançar. Eu não sei se ele foi 5 ou 6 vezes bola de ouro melhor do mundo. E nem é o cara mais talentoso, mas o motivado sempre ganha do inteligente, irmão. O cara que é dedicado ganha do inteligente. Ah, eu sei muito. É, mas não é motivado, não se dedica, vai ficar sabendo e não vai conquistar nada. Mas o cara conquistou. Ele conquistou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está lançando suas melhores sementes? Você está lançando todo dia? O cara não começou no Real Madrid não, irmão. Começou de baixo. Começou ali, plantando, lançando semente e batalhava e continuava até chegar ao lugar ao sol. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você parou em algum momento? Será que você parou de lançar as sementes para colher, tem que plantar? O que tem de gente hoje querendo o resultado do outro sem pagar o preço do outro? O tempo inteiro nós vemos isso. Você quer emagrecer? Está fazendo o que por isso? O que você está fazendo por isso? Você quer relacionamentos saudáveis? Você já perdoou pessoas? Você já decidiu ser paciente com outras pessoas? Você já encerrou ciclos antigos de relacionamentos para que você possa entrar em novos relacionamentos? Você quer que teu filho te respeite mais? Você tem tido tempo com ele? Pastor, eu quero prosperar no meu ministério, eu quero avançar. Você está fazendo sua parte? Você tem vida de oração? Você renuncia o pecado? Você busca o discipulado? Você se submete à liderança? Você vive os processos? Irmão, não adianta querer colher sem plantar. Inclusive Paulo diz em Gálatas 6:7: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Muitas pessoas estão zombando de Deus. Que isso, pastor? O que é zombar de Deus? É esperar que Ele te dê uma colheita que você não semeou. Que você não semeou. Zombar de Deus. Segundo, o que nos leva à impaciência, a não respeitar as estações da vida? Além de desejar colher o que não plantou, é desejar colher antes da hora. Isso aqui você não tem problema com isso não, mas alguém deve ter. Irmão, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo certo para todas as coisas acontecerem. Para de forçar estações. Viva a estação que você está. De repente você é uma mãe que tem filho pequeno, você está impaciente porque você não consegue assim fazer as coisas que você precisa fazer, porque o seu filho depende muito de você, e você está ansiosa, está preocupada, está irritada. Deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, de repente você nem precisa passar por isso, que você precisa se organizar, porque rotina saudável ajuda qualquer família. Mas segundo,
De repente, nessa estação, a única coisa que você tem que ser é mãe. E é estar com seu filho, estar com a sua filha. Não é hora de trabalhar, não é hora de fazer dinheiro. É hora de fazer o que teu marido não pode fazer agora. É fazer o seu melhor. Ah, pastor, mas eu estou perdendo tempo, a coisa não está acontecendo, eu estou ficando para trás. Ei, fica tranquilo. O que você tem que fazer é respeitar a tua estação, e Deus vai cuidar das próximas estações, amém? Isso é tão importante, irmão. Há tempo para todas as coisas. Todas as coisas. Ah, pastor, porque eu estou vendo acontecer com um, com o outro, e eu achava que aquele contrato ia fechar agora. Deixa eu te falar, se fechasse, tua empresa estava preparada mesmo? Ou você ia passar vergonha, ficar queimado, porque você não ia conseguir entregar o que você prometeu? Fica tranquilo, há um tempo determinado para todas as coisas. E eu me preocupo demais com isso, porque nós estamos numa geração especialista em queimar etapas, em querer forçar a virada de estações, mas não é assim. Não é à toa que Salomão diz que a pressa conduz à pobreza. Em Provérbios 21 ele diz: os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Sempre. Você quer ficar pobre, quer sofrer, irmão, quer ser miserável em áreas da sua vida? Seja impaciente, seja apressado. Tire conclusões precipitadas sobre Deus, sobre as pessoas, sobre as circunstâncias. Esse é o caminho. Mas Salomão diz que os planos bem elaborados é que levam à fartura, porque o apressado está sempre na miséria. Tem um ditado que diz que o apressado come cru, e é uma verdade, tem tudo a ver com a palavra. Pode te falar uma coisa? É melhor chegar depois de todo mundo estando preparado do que chegar primeiro e não ter estrutura para aguentar o tranco, irmão. É isso. Sabe quem é que não tem pressa? O nosso Deus. E sabe por que ele não tem pressa? Porque ele não é pego de surpresa. Ele tem o controle sobre todas as coisas. E esse é o grande problema. As pessoas querem ter o controle das estações. Quanta gente que está se autopromovendo para tentar acelerar as estações, está forçando alianças, está andando com gente que nem deveria estar andando, para tentar acelerar os processos, buscando atalhos, buscando outros caminhos, querendo colher antes da hora. E isso é tão real. Deixa eu te falar uma coisa, eu perdi a conta de quantos nãos nós recebemos para sair desse lugar aqui, irmão. Irmão, teve um que eu me lembro, teve um que eu assinei o contrato e mandei para outra parte, e eu falei assim: esse é o lugar. Fabrício lembra? Esse é o lugar perfeito, espaço perfeito, estrutura perfeita. Falei, é agora, a nova fase chegou, vai ser ali. Tinha 1.483 metros quadrados aquele lugar. Irmão, sexta-feira eu estava preparando um sermão. Liga o corretor: ô pastor, aqui, o proprietário desistiu do negócio. Eu falei, desistiu? Como assim? Desistiu do negócio. Eu falei, mas por que ele desistiu do negócio? Pastor, nem eu entendi, não consegui entender porque ele desistiu, ele só desistiu. Aí na hora eu falei, se você não entendeu, então eu já estou entendendo. É Deus que está fechando essa porta. Deus sabe todas as coisas. Pastor, você ficou chateado, triste? Naquele momento eu fiquei meio abalado, né? E preparando o sermão, né, irmão? Preparando o sermão, deu conteúdo para o sermão, né? É bom. Eu ia pregar em Romanos 8:28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus está falando assim: se o sermão está meio fraquinho, eu vou dar mais conteúdo aí. Me dê uma ajuda aí. Me dê umas ajuda aí, né? Foi o que aconteceu. Irmão, pastor, você chutou a porta, gritou, brigou com todo mundo, ficou nervoso? Não, irmão, não fiz isso não. Eu falei, Deus sabe que porta tem que ser aberta, que porta tem que ser fechada. Eu não posso perder a minha paz. Eu não posso. E isso é tão importante. Deus sabe quais estações nós precisamos viver. Eu achei que era 1.483 metros quadrados naquele lugar, mas Deus sabia que ia ser diferente. Ele disse, não é agora, é daqui a 3 anos. Eu não vou dar 1.483 metros quadrados não, eu vou dar 10.000 metros quadrados, no melhor lugar dessa cidade. É Deus que faz isso. Você pode glorificar Ele? Glorifica Ele. É Deus que sabe que porta tem que abrir e que porta tem que fechar. É Ele que sabe, irmão. Você vai perder a paz porque recebeu não? Esse não que você recebeu dessa pessoa, de repente foi a melhor coisa.
você evitou um divórcio. Você entrar numa furada financeira, irmão. O aplicativo travou na hora que você fez a transferência, né? Aí você ficou nervoso, né, irmão? É Deus falando, se entrar numa furada, você perdeu uma bolada. Deus faz assim, porque Ele nos ama, irmão. Ele ama a nossa vida. O que eu quero que você entenda é que esse mundo que parece uma bagunça, Deus tem tudo sob o controle dEle. Será verão até Deus dizer que é verão. E quando Ele disser que vai ser inverno, vai ser inverno. Quem muda as estações é Deus, irmão. Lá em Daniel 2:21 nós lemos: Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Quem muda as estações é Deus. Todo mundo que me pergunta assim, e você vai confirmar que um monte de gente perguntou: pastor, a que você atribui o que está acontecendo na igreja? Sabe qual é a minha resposta? Eu respondo assim: irmão, Deus decidiu virar a nossa estação. Alguma coisa Ele encontrou aqui, eu nem sei o que é, mas Ele decidiu virar a nossa estação. Ele decidiu acelerar processos. Ele decidiu. Deixa eu te falar uma coisa, e eu queria que você recebesse mesmo. Na hora que Deus quiser, Ele muda a estação da sua vida da noite para o dia, se Ele quiser. É o nosso Deus que muda as estações, que muda as épocas, que coloca reis do trono, destitui reis do trono. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ah, pastor, mas eu estou preocupado, as coisas não estão acontecendo. Ei, na hora que Deus quiser, Ele muda a nossa estação. O nosso papel é plantar. Continue plantando, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desanimarmos. Continue plantando, continue plantando. E eu declaro profeticamente a todos que estão plantando com paciência, que os próximos dias, meses e anos serão de estações mudadas por Deus na sua vida. Eu realmente creio nisso. Eu realmente creio nisso. Se Ele não virou a sua estação, irmão, é porque ainda não chegou o momento. Mas entenda uma coisa: nenhuma fase dura para sempre. Nenhuma fase. Nem a fase boa, tá? Nem a fase boa. Mas em penúltimo lugar, devemos ser pacientes, porque a paciência abençoa os nossos relacionamentos, nos dando felicidade. Vamos ler versos 9 e 10. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveravam. Agora, Tiago percebeu que havia um problema entre os irmãos. Os irmãos estavam tão impacientes que estavam começando a se queixar uns dos outros. Eles estavam lançando as suas frustrações sobre os outros. Sabe quando a gente culpa o cônjuge pelo que acontece na nossa vida ou pelo que não acontece? Sabe quando culpa o filho, o colaborador, o pai, a mãe, o país, o chefe, o líder? Sabe quando nós vamos lançando as nossas frustrações por causa da nossa impaciência? Era o que estava acontecendo. Mas o maior problema era que alguns irmãos ali estavam impacientes a respeito das mudanças que queriam ver na vida dos outros. Eles não queriam respeitar que cada pessoa tem uma ótica de vida, cada pessoa está numa estação diferente. Os 800 membros dessa igreja, cada um tem uma leitura de vida, cada um está numa estação diferente, cada um está num momento de vida. É uma realidade. Mas quantas vezes nós nos queixamos das pessoas, reclamamos, às vezes até agimos com maledicência, criticando pessoas para outras pessoas, vamos desvalorizando as pessoas, vamos descartando as pessoas, porque às vezes agimos como juízes. Então Tiago, vendo aquilo acontecer, ele diz assim: olha aqui, pode parar com esse negócio de ficar se queixando um do outro, porque o juiz de verdade, esse sim está às portas, esse sim está chegando, esse sim tem autoridade para fazer isso. Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem sido paciente com essa pessoa que chegou na tua empresa agora? Você tem sido paciente com esse líder que assumiu nessa área em que você está agora? Você tem sido paciente com essa pessoa
nova na fé que chegou na igreja agora? Ou será que você está exigindo demais dela, algo que ela não pode entregar ainda? Porque ela é um bebê na fé e ela está começando a sua caminhada. Será que você está descartando pessoas porque ainda não chegaram na postura, no comportamento, no resultado que você espera? Avalie isso. Você tem sido paciente com o seu cônjuge, com os seus filhos? Ou será que você já tem descartado pessoas por impaciência? Irmãos, Tiago é claro. Ele diz: para de se queixar das pessoas. Algumas vão realmente melhorar com o tempo, estão em processo. Mas aquelas que não levam a sério a evolução na vida, fica tranquilo, porque o juízo está às portas. E ninguém vai ficar impune. Ninguém vai ficar impune. Ninguém ficará impune. Tiago é tão claro. E ele faz uma comparação. Ele diz: tenha como exemplo a paciência dos profetas. Irmãos, os profetas pregaram para muita gente, mas muitos não os escutaram. Ignoraram as falas dos profetas. Eles viram reis serem tirados do trono porque ignoraram as falas deles. Eles viram povos não alcançar as promessas de Deus porque ignoraram as falas deles. Mas o texto diz que esses profetas tiveram paz. Sabe por quê? Porque eles fizeram o que eles tinham que fazer e descansaram entendendo que não podem controlar o que as pessoas farão com aquilo que eles pregaram. Deixa eu te falar uma coisa, você quer uma coisa libertadora? Para de achar que você pode controlar as pessoas, você não pode. E às vezes você está perdendo a paz que você está tentando controlar pessoas. Está tentando influenciar para que elas sejam o que você quer, no tempo que você quer, do jeito que você quer. Nós não podemos fazer isso. Irmão, nós não podemos controlar nossos filhos. Nós não podemos controlar as pessoas, nós não temos esse poder. Nós podemos direcionar, mostrar o caminho. Tem gente que fala assim: ah, pastor, mas eu já vi tanto filho de pastor que se desviou, você não se preocupa com isso não? Eu falo que me preocupar com isso, eu me preocupo é apontar o caminho, e eu vou com elas no caminho, e eu oro por elas, e eu vivo o evangelho na minha casa, eu ensino a elas, e eu creio numa promessa: quando envelhecer não vai se desviar, vai viver. E eu vou ficar preocupado, irmão, com o que nem vai acontecer. A gente tem que viver o nosso hoje, dar o nosso melhor hoje. Sabe por que eu vivo em paz, irmão? Porque eu não vou permitir que a minha paz seja tirada por coisas que eu não posso controlar. Não vou permitir. E você também não deveria permitir. É interessante que esse termo macrotumos também significa algo muito interessante. Sabe o que é? Ferver. Ser paciente é não ferver pessoas. E quantas vezes nós estamos fervendo pessoas porque gostaríamos que elas fossem exatamente como nós entendemos que elas têm que ser. Mas cada um nasceu de um jeito. Você está infeliz no teu casamento às vezes porque você está tentando mudar teu cônjuge até hoje. Deixa eu falar, ninguém muda ninguém não, irmão. Só o Espírito Santo que muda a gente, irmão. E a gente dá trabalho, tá? Não, pastor, vou casar que depois ele melhora. Não cai nessa não, irmão. Cai nessa não. Piora. Por que piora? Porque a convivência aumenta. Tá? Então a gente tem que ter essa clareza. Nós não podemos ferver pessoas. E ele diz que os profetas foram felizes porque eles fizeram algo. Irmão, se você pegar essa chave aqui, isso aqui, irmão, é libertador. Sabe o que os profetas fizeram? Eles alinharam as expectativas deles em relação às pessoas. Sabe por que a gente se frustra ainda? Porque as nossas expectativas sobre as pessoas estão desalinhadas. Você pode pedir para Deus: Deus, me ajuda a alinhar as minhas expectativas sobre as pessoas. Porque se você não esperar por algo que a pessoa não pode te oferecer, você não vai se frustrar porque ela não ofereceu. Quem está entendendo aí, gente? Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que a paciência nos dá acesso às recompensas de Deus. Olha o verso 11. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Eu acredito que você conheça a história de Jó. Você sabe que aquele homem multimilionário perdeu seus 10 filhos, todos os seus bens, perdeu os seus amigos, perdeu a sua reputação, perdeu a sua saúde, e tudo isso, irmão,
da noite para o dia. Ele só não perdeu a mulher, mas aquela mulher que ele tinha talvez até fosse melhor ter perdido. Que misericórdia. Só Jesus. Só Jesus. Claro que é uma brincadeira, né, irmão? Pelo amor de Deus. Pesado. Se você perdesse tudo que você tem da noite para o dia, como é que ficaria a sua paciência? Provavelmente você não perdeu nem metade do que Jó perdeu, você já chegou aqui impaciente. Mas o texto conta que Jó não perdeu a paciência. Ele não fez o que às vezes nós fazemos, e isso nem sempre é algo verbalizado, e dizemos: Deus, por que eu? Por que não aquela pessoa? Por que acontece ali e não acontece aqui? Por que aconteceu comigo e não aconteceu com ele? Por que não acontece com aqueles ladrões da nossa nação? Por quê? E muitas vezes é assim que nós agimos, e isso é tão sério. Mas apesar dos muitos diálogos de Jó com Deus, uma coisa ele não perdeu a paciência. Sabe por quê? Porque ele sabia que por mais que ele tivesse perdido o controle das circunstâncias, o Deus a quem ele servia permanecia absoluto no controle de todas as coisas. Ele cria nisso. E eu sei, querido, que é desesperador perder o controle de algumas circunstâncias, mas é libertador saber que aquilo que você não pode controlar, o nosso Deus facilmente pode. Facilmente pode. E aí, sabe qual foi o grito de Jó no momento mais difícil? Você sabe qual foi? Jó gritou: por que eu? Por que não termina? O que isso está acontecendo agora? Eu vou largar tudo. Eu vou largar o ministério, eu vou largar a fé, eu vou largar esse casamento, eu vou desistir de tudo. Foi isso que Jó gritou? Sabe qual foi o grito dele? Eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. O meu Deus muda a minha sorte da noite para o dia. Ele sabia disso. Ele pode mudar a estação quando ele quiser. E a Bíblia diz que num determinado dia, Deus decidiu mudar a estação e restituiu Jó com o dobro do que ele tinha perdido. E ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, querido, o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus é um Deus de recompensas. Ele recompensa a nossa paciência. Eu não sei se Ele vai resolver tudo aquilo que te preocupa, mas eu sei que um dia, quando Ele voltar, todo o sofrimento vai passar e nós moraremos para sempre com Ele. O reino dos céus é daqueles que esperaram com paciência no Senhor. Talvez hoje a sua oração tenha que ser: Senhor, me enche de paciência. Deixa eu te falar uma coisa. Paciência é um elemento do fruto do Espírito. Tem o fruto do Espírito quem tem o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo quem ouve e crê na palavra da verdade, no evangelho que você acabou de ouvir. Alguém aqui ouviu e creu na palavra da verdade? Então o elemento da paciência está dentro de você. E se o elemento da paciência está dentro de você, o que você tem que pedir para Deus não é me dê mais paciência, mas me faz entender aquilo que eu já recebi. Você já recebeu paciência. Você já é alguém paciente. Fala para Deus: eu tomo posse do que o Senhor já disse que eu sou. Eu tomo posse. Coloca a sua mão no seu coração. Deus, eu preciso ser paciente. Eu preciso. Eu não posso perder, desperdiçar a Tua presença e as Tuas promessas por causa da impaciência. Me ajuda a discernir os tempos e as épocas. Me ajuda a entender a minha estação. Me ajuda a entender o meu processo. Me ajuda a respeitar a fase da vida em que eu estou. Eu não quero viver além e nem quero ficar aquém. Eu quero viver tudo de acordo com o Teu propósito, com a Tua vontade. Eu só quero a porta que o Senhor abre. O que não é do Senhor, fecha agora. Tira da minha vida agora. Me dá entendimento agora. Me dá discernimento espiritual agora. Eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu quero a Tua vontade. Eu repreendo o espírito impaciente da minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu tomo posse daquilo que o Senhor já disse que eu sou. Daquilo que o Senhor já disse que eu sou. Mas para algumas pessoas aqui, talvez muitas pessoas, o que você precisa fazer é sair do banco do motorista da sua vida e entregar ele para Deus. E dizer: Deus, eu estou entregando para o Senhor.
Hoje eu quero começar uma nova vida com o Senhor, uma nova etapa de fé. Eu quero reconhecer que eu estou tomando decisão demais sozinho. Eu quero que o Senhor assuma o controle. Queria que você fechasse os olhos agora, baixasse sua cabeça.